professora já falou, o título aí do trabalho é Proposição de dispositivos de medidas in situ para avaliação do comportamento mecânico de laço ferroviário. Aí foi um estudo de caso na estrada de Ferro-Carajás. Aqui nesse trabalho ficou definido a questão da estrutura da via permanente dos componentes como superestrutura entre trilho e dormente e a subestrutura composta de lastro, sublastro e subleito. Aí o que acontece? Pelo fato desses materiais da subestrutura serem granulares, e aí principalmente o lastro, ele ser dependente de resiliência, resistência à deformação permanente e rigidez, tem as suas propriedades alteradas por conta da solicitação do tráfego e de intempéries. E aí o que acaba acontecendo? Com essa solicitação, faz com que ocorram mudanças e aí acaba tendo uma camada de lastro desgastado e aí vai gerando finos que acabam ficando aqui no fundo da camada. Então você tem aí duas camadas com dois tipos de materiais. E aí a via permanente na condição estrutural, ela perde aí, tem alteração nessas propriedades que eu citei. Para fazer uma reabilitação, se faz a necessidade da remoção dessa camada de finos. E aí para remover esse material fino, é utilizado aí em grandes ferrovias desguarnecedora de lastro. Então faz o processo de desguarnecimento, retira o material fino, aí nesse caso são partículas menores que 22,5 milímetros, e com a reutilização do lastro desgastado. Então passa a ser composta aí a nova estrutura com camada de lastro desguarnecido, e para preencher o que foi retirado dos finos é adicionado o lastro novo. Só que para fazer uma avaliação da questão da resiliência e da rigidez, se faz necessário o quê? A medição de deslocamentos em campo. E aí, com a medição de deslocamentos em campos e através de modelos analíticos, é possível calcular o módulo de via. E com base nisso, foi que aí se definiram os objetivos desse trabalho, como forma de contribuir para o modal ferroviário brasileiro e principalmente fazer a avaliação dos materiais geotécnicos da subestrutura e também da interação entre os componentes. Então, o principal objetivo foi o quê? Avaliar o comportamento mecânico da via permanente utilizando um dispositivo de medição de deslocamentos verticais in situ. E aí, como objetivos secundários, aqui eu vou mostrar para vocês alguns nessa apresentação, entretanto teve outras coisas que foram avaliadas, mas que eu não vou mostrar hoje aqui, tá? O principal foi aí, verificar qual que era o local ideal de posicionamento do dispositivo, se era no patinho do trilho ou na borda do dormente. Por que isso? Diversos pesquisadores fizeram estudos com diferentes sensores, tanto LVDTs quanto geofones, posicionando, no caso dos geofones, na borda do dormente, quanto o LVDT posicionando no patinho do trilho. E aí tem aí uma discussão em relação a essa questão. Aqui eu fiz, o dispositivo proporciona fazer a medição em ambos. As deflexões verticais máximas medidas, elas foram, a partir delas, e com o modelo analítico calculou-se o módulo de via. Da mesma forma também com o modelo foi calculado aí as tensões nas diferentes interfaces e os momentos fletores, e foi feita uma comparação entre as deflexões medidas em campo com aquelas obtidas por simulação. E aí para verificar em 3 diferentes condições de lastro, novo, desguarnecido e comatado, e por fim ter aí ter parâmetros que fossem auxiliares na avaliação estrutural do pavimento. Aí no caso aqui, a avaliação estrutural do pavimento, considerando os materiais geotécnicos da subestrutura, especificamente lastro, sublastro e aí os materiais subjacentes ao sublastro. Para desenvolver todo esse trabalho foram necessárias aí algumas etapas. Então envolveu aí alguns procedimentos experimentais, e aí dentre esses procedimentos experimentais, inicialmente teve o desenvolvimento tecnológico, então precisou verificar em laboratório se o braço era adequado, se com os LVDT se era possível medir, e fazer uma calibração também em laboratório para depois ir para o campo. Indo para o campo, também definiu-se inicialmente aí um segmento da estrada de Ferro-Carajás. Praticamente esse segmento estava no meio da ferrovia,
situado aí entre os KMs 384 a 409, mais especificamente entre a House 24 e 25, que está entre as regiões de Buriticupu e Bom Jesus da Selva. Considerou-se nesse procedimento também condição de maior e menor precipitação, envolveu aí o período de dezembro de 14 a maio de 16, totalizando 17 meses, e na parte dos trabalhos in situ, inicialmente fez aí medições na seção de lastro comatado e lastro novo, para verificar a viabilidade do dispositivo, se de fato ele conseguia medir e se era possível dar continuidade com esse estudo. Posteriormente, teve aí outras campanhas de medições realizadas em abril de 15, dezembro de 15 e depois em maio de 16. Nessa mesma ocasião foram coletados materiais das 3 condições de lastro, aqui novo, desvanecido e comatado, para verificar, através da caracterização física, se não teria, foram complementares na realidade, para verificar se não teria alguma interferência na interpretação dos resultados, até mesmo por conta das granulometrias que que esses materiais estavam em campo. E aí, foi feita a análise de dados, aí nessa análise de dados, do que foi medido em campo, considerou-se aí principalmente o deslocamento para obter os demais parâmetros de deslocamento, tensões na interface dormente-lastro e momentos fletores no trilho. Também se fez uma caracterização do sublastro em campo com o DCP, além de ter coletado material dessa camada, no caso da sublastro, para também caracterizar em laboratório, para de fato confirmar que não teria nenhuma, não seria um fator comprometedor nos valores de deslocamentos totais por parte dessa camada subjacente ao lastro. Então foi feito essa caracterização tanto em campo quanto em laboratório e adicionalmente também foram colocados Sedman pegs para verificar se teria ou não uma contribuição. Aí nessa apresentação eu não vou falar desses resultados, tá? Os ensaios laboratoriais foi para de fato atestar como estavam essas condições de lastro e por fim teve aí uma análise geral de dados baseado principalmente no principal indicador que seria o quê? O módulo de via, que aí representa toda a condição estrutural da via. Bom, aqui na primeira campanha já tem aí o dispositivo, então esse dispositivo ele tem uma distância que aí foi baseado com dados na literatura, para que não tivesse uma interferência do bulbo de pressão, da ordem de 3,5 metros, e aqui nessa pesquisa foi medido na borda do dormente, no patinho do trilho, mas ele pode medir também transversalmente. Nesse caso, eu não avaliei os valores de medidas transversais, foram somente verticais. Aqui o sistema de aquisição de dados na ocasião, mas pode ser qualquer sistema, e aqui uma representação só do sinal que foi obtido. Aqui na sequência, eu mostro já um dos valores que foram medidos. Foi possível fazer a medição com trens vazios, trens carregados. Aqui é uma representação do sinal com trem carregado. Então, fazendo uma ampliação desse sinal, é possível casar cada eixo de cada vagão ou das locomotivas. Esses maiores são das locomotivas, aqui dos vagões. E também um outro fator que pode ser avaliado é o impacto dinâmico causado por alguma irregularidade no rodeio. Nesse caso aqui foi possível observar que no rodeio entre os vagões 6 e 7 ocasionou um pico e provavelmente esse pico se deve a algum defeito de irregularidade no rodeio, que causa um impacto dinâmico e como consequência um desgaste aí nos materiais geotécnicos. Bom, aí aqui ampliando o sinal, dá para casar, e aqui a leitura do primeiro vagão, da base de deflexão do primeiro vagão, e do segundo vagão, que é onde tem o maior esforço aí na via permanente, que é o que é utilizado como critério de dimensionamento. Aqui um resumo dos resultados dessa primeira campanha, nos 2 tipos de lastro, comatado e novo, considerando aí condição de menor precipitação. Olhando para esses resultados aqui, tem-se que no patinho do trilho, olhando para os resultados com maior solicitação de carga por eixo,
no lastro comatado foi maior esse deslocamento em relação ao lastro novo. Entretanto, tem que se fazer uma consideração aqui que tem um efeito também nessas medições do tipo de dormente, tem uma diferença, e também analisando transversalmente o da borda do dormente, tem esse efeito provocado pela carga na borda, também que pode comprometer aí essa questão do resultado também de ser menor. No caso aqui, praticamente não tem tanta diferença entre o que foi medido no novo. E aí, comparando a forma do sinal com dados da literatura, no caso aqui, com o que foi feito por Chris Power e Anderson e Rose, aqui com geofones, aqui com LVDT, a forma do sinal ela se mostra adequada, como eu mostrei anteriormente. E aí, um grande ganho nesse trabalho é que eu consegui avaliar não só no momento, mas também ao longo do tempo em função de MTBTs, que aí é um grande ganho técnico, porque olhar o momento, em termos de módulo de via, você não tem essa resposta do avanço. E nesse trabalho foi possível olhar não só no momento, mas sim ao longo do tempo. Aqui eu estou mostrando os resultados em função dos MTBTs. Então, olhando para o lastro novo, tem-se que, inicialmente com a carga baixa, o valor aí ficou entre 0,5 a 1 milímetro, e aí, olhando para a carga mais elevada, entre 1 e 1,5. Olhando para o lastro desguarnecido, inicialmente ele estava alto, próximo do comatado. Consequentemente, com a densificação pelo tráfego, ele está em valores aí, da ordem entre 1,5 a 2 milímetros. Então, e olhando para o lastro comatado, ele inicialmente era alto, diminuiu um pouco, aí houve uma intervenção de manutenção, nesse caso do lastro comatado, e no caso do desguarnecido do novo não houve nenhuma intervenção, e aqui nós estamos olhando para um período de 17 meses, tá? Então aí ele se situou aí entre valores de 13,5 a 4, e aí um aspecto importante é que quando nós comparamos com dados recomendados pela AREMA 2013, todos os valores para o lastro novo e desguarnecido, eles estão menores do mínimo desejável para uma fundação rígida, e aí quando olha-se para uma fundação elástica, que o valor recomendado é de 6,35, todos estão bem menores ainda, e olhando para dados da literatura, recomendados por Landerby, Martin e Hay, também estão bem menores, que é da ordem de 5,08 milímetros, para uma via que tenha uma alta durabilidade, uma via que tenha uma durabilidade mais ou menos até 2,54. E aí o que eu quero ressaltar aqui do gráfico desses pesquisadores, que está lá no meu trabalho, é que não tem, próximo de zero não é algo que é ideal. A via precisa ter uma elasticidade. Então não tem que se olhar para aquele gráfico, e aí eu preciso fazer um comentário sobre isso, de que, no final eu vou fazer na realidade, né, dessa elasticidade que a via precisa ter. E aí olhando para os valores de deslocamento com os experimentos realizados pelo Sally Waters e o Graham, esses valores de deslocamento estão muito baixos. Olhando para os resultados deles, os deslocamentos eram altos tanto no início quanto também depois. Então, isso é a título de informação, porque não dá para comparar, são situações diferentes. Em termos de módulo de via, que aí usando o modelo proposto por Talbot, obteve-se esses resultados aqui. Para o lastro novo, mais uma vez, olhando para a carga baixa, ele está entre valores de 30 a 40, olhando para o lastro para a carga alta, 50 a 84, aqui ele já está num patamar mais elevado. Olhando para o desguarnecido, ele começou também próximo, e aí depois veio para patamares aí entre 40 a 50. Enquanto que o comatado, por estar com dormente de madeira, ficou com valores da ordem de 20 a 17 a 28, na realidade. Houve aqui um aumento, aí teve a questão da manutenção, ele acabou diminuindo, ficando praticamente na mesma ordem. Quando comparados com dados recomendados pela AREMA também, para dormente de concreto, aqui nesse caso 41 MPa, e 21 MPa para dormente de madeira. Então isso significa o quê? Que para o lastro comatado, que é dormente de madeira,
está dentro desse valor. Então isso significa que talvez assim, a via está adequada, aí por conta disso que foi coletado material para fazer ensaios complementares. Na sequência, comparando aí com o dormente de concreto, que é de 41 MPa, esses valores aqui, que é uma média na realidade, né, o do lastro novo está um pouco maior, enquanto que o desguarnecido ele está aí próximo. E aí chama a atenção quando pega-se para comparar com dados da literatura também. Com dados da literatura, o proposto por Rey, que é de 6 a 35, aqui Zarembesco e Choros de 29 a 39, e aí quando comparados com o Raymond de 35 a 70. No final eu vou fazer uma outra comparação, que é o que eu vou ter aí como parâmetro indicador. Comparando os resultados do medido com o calculado, aqui tem-se o tracejado sem superposição, o inteiro aqui é com superposição, então aqui olhando cada eixo entre dois vagões, houve no lastro comatado aí uma diferença entre o que foi sem superposição, que é de 22,2%, enquanto no novo foi de 7,6%. Comparando essas medidas também com dados da literatura, apresentados por Kerr em 77, feitos por Schwedler em 1882, ele verificou que o teste com análise, também com modelo, bate, como também eu consegui verificar aqui nessas medições num período bem posterior. Olhando aí para as tensões dormente-lastro em função de MTBT, esses valores se situaram aí entre 150 a 250 nos diferentes tipos de lastro. O que é importante ressaltar aqui nesses resultados é que quando comparados com o que é recomendado pela AREMA, para dormente de concreto 590 kPa, para madeira 450, os valores estão bem abaixo em todas as condições medidas, e um aspecto relevante é que não mudou ao longo aí de todo esse período, ele praticamente se manteve no mesmo patamar. Vale ressaltar que se essa carga aqui fosse da mesma ordem, ele provavelmente estaria aqui no caso do lastro novo. Indo para o momento fletor em função de MTBT, também não houve aí uma grande variação, então esses valores aí para o novo ficou aí praticamente em 31, no comatado entre 40 e 45, e no desguarnecido aí começou com 45, como foi diminuindo as deflexões, aí ficou em patamares de 35 a 40. Bom, aí para fazer uma análise geral e propor os indicadores, baseado no que foi medido nessas diferentes condições de lastro e em função da sua granulometria, representado aqui pelo coeficiente de não uniformidade, possibilitou ter aí esses valores como indicador para a estrada de Ferro-Carajás, considerando esses segmentos que eu avaliei e considerando também principalmente o material de sublastro e a condição de subleito. Então, olhando aqui para os valores de deslocamento, considerando aí duas cargas por eixo, de 31,6 a 40 toneladas, para o lastro novo, houve aí essa variação de 50 a 83, para o desguarnecido entre 40 e 50, e aí para o lastro comatado entre 17 a 28, como eu comentei anteriormente. E é análogo do deslocamento, através dos modelos que eu utilizei, calculei os momentos fletores e as tensões que se situaram aí dessa ordem aqui também. E aí, com indicadores da condição estrutural para a estrada de Ferro-Carajás, obteve-se o quê? Com o módulo de via, valores da ordem de 30 e 70 MPa, e com deflexão, o que chamou a atenção foi que, olhando para esses dados aqui, nós chegamos à conclusão de que esse valor de deflexão estaria entre 1,7 a 3 milímetros. Aí, mais uma vez, por que não pode ser abaixo de 1,7 aqui? Aí a via estaria muito rígida e aí começa a comprometer aí os materiais da superestrutura. Então, não pode ser nem muito rígida, vindo para cá, e nem muito elástica também descendo aqui. E aí, em termos de deformabilidade, apesar de eu não ter apresentado aí anteriormente os resultados, se situaram aí para o material granular num patamar de 3,10 vezes 10 a menos 3 a 5 vezes 10 a menos 3. Isso daqui é válido para dormente de concreto,
que a análise que eu fiz foi considerando o dormente de concreto. Quando se compara esses dados com os obtidos por Raymond para dormente de madeira, que foi o estudo que ele fez, ele obteve, lá em 85, módulo de via da ordem de 35 a 70 MPa, e olhando para o gráfico dele, as deflexões se situam entre 1 a 3 milímetros. Bom, como conclusões gerais e comentários, o dispositivo, a metodologia utilizada mostrou-se adequada, permite de forma indireta calcular o módulo de via, permite colocar sensores, tanto verticais quanto transversais aqui. É possível fazer as medições mantendo a trafegabilidade normal da ferrovia. Ele é móvel, é eficiente, é viável e de baixo custo quando comparado com os equipamentos que se envolvem aí na manutenção ferroviária. E é uma ferramenta útil para auxiliar a gerência de manutenção. Nas diferentes condições de lastro, novo, desguarnecido e comatado, a média dos deslocamentos se situaram nesses valores aqui, 1.38, 1.89, 3.38, e aí um dado importante é que no desguarnecido, com a densificação do tráfego, ficou aí, foi o grande fator contribuinte para ficar densificado. As medições entre o medido e o calculado mostrou congruência, está de acordo aí com dados da literatura. O que foi feito de caracterização, tanto em campo com o DCP quanto em laboratório, atestou que o material subjacente ao lastro, os materiais subjacentes, tem elevada capacidade de suporte. E, por fim, aí, possibilitou avaliar diferentes seções em função de NTBT, que é o grande ganho, como eu já falei, e possibilitou aí ter indicadores da condição estrutural da via. E aí, para finalizar, é importante ressaltar aqui o quê? Que em todo o processo de manutenção da subestrutura e da via, também deve ser levado em conta não somente a deflexão, como eu apresentei aqui, mas também aí a avaliação da geometria e principalmente da plataforma. Aí, para terminar,